ouvidas e que foram convidadas e agora ouvidas nesta audição conjunta, e passaremos para a segunda audição agora do Sr. Presidente da Câmara de Cascais, o Dr. Carlos Carreiras. Daremos início e para apresentar, que penso que já está online, peço a confirmação já, e que eu aproveito para cumprimentar, e portanto passaremos à apresentação do requerimento. Esta audição foi requerida pelo PAN e, portanto, usará da palavra por um período máximo de 3 minutos para apresentar o requerimento o Sr. Deputado André Silva. Faça favor. Sr. Presidente, bom dia. Está-me a ouvir? Sim, confirmo que estamos a ouvi-lo e a vê-lo bem. Muito bem, muito obrigado. Renovo os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e a todas as senhoras deputadas e um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, que se junta a nós na Comissão de Ambiente para debater este tema, este assunto tão relevante para o município e para o país. O município de Cascais tem a boa prática e tradição de ostentar bandeiras ambientais, mas do nosso ponto de vista este projeto de urbanização da Quinta dos Ingleses diz-nos que as ambições ambientais ficam-se pelas palavras. Cascais tem um plano municipal de adaptação às alterações climáticas que diz, e passo a citar: os estudos económicos realizados salientaram a importância de uma estratégia eficaz para a adaptação a riscos de inundação, que foi identificada como uma das principais vulnerabilidades do Conselho e que, passo a citar, as análises económicas recomendaram a necessidade de melhorar e introduzir novas infraestruturas verdes através de ações complementares, tais como a reabilitação de ribeiras e corredores verdes, e onde propõe, entre outras ações, a elaboração de uma estratégia para a implementação de parques e zonas verdes naturalizados e adaptação dos existentes. A implementação deste projeto contraria a estratégia de adaptação às alterações climáticas do município de Cascais, um projeto com elevado risco de submersão e inundação que vai provocar o aumento da temperatura pela redução dos espaços verdes. E como deverá saber, o estudo de impacto ambiental aponta como principais impactos negativos do loteamento as consequências relacionadas com o aumento da temperatura e a redução da umidade, ou seja, esta opção de loteamento contraria as recomendações internacionais e da própria Câmara ao nível da mitigação e adaptação às alterações climáticas que estão, no fundo, em vigor. E, portanto, a subida média do nível do mar, quando associada a fenómenos climáticos extremos, coloca esta zona adjacente da Quinta dos Ingleses numa classificação de vulnerabilidade a submersão e inundações de moderada a alta, e com efeito, olhando para os cenários de submersão de 2100, é possível visualizar a total submersão da Praia de Carcavelos, o que significa que apenas a Avenida Marginal irá separar o loteamento da Quinta dos Ingleses do mar. E perante estes dados que o conhecimento e a ciência nos dão, a pergunta que se faz é se, uma das perguntas que se faz é se faz sentido licenciar este local para efeito de urbanização, de construção, quando os cenários apontam para uma probabilidade muito significativa de abandono e relocalização dos moradores daquela zona. Existem também várias espécies arbóreas presentes na zona de implantação do projeto, cujo abate viola claramente o regime especial de proteção de acordo com o Regulamento Municipal de Cascais de Espaços Verdes e de Proteção da Árvore, e que, portanto, há aqui várias violações que estão patentes, do nosso ponto de vista, violações legais que estão patentes neste projeto. Mas, Sr. Presidente, uma das questões, aquilo que lhe gostaria de colocar é que, independentemente das questões legais associadas, de eventualmente estarem a ser cumpridos, que não estão, mas que estarem a ser cumpridos todos os instrumentos de ordenamento do território por parte do proprietário, do promotor deste projeto e dos direitos que ele tem sobre o terreno. Esta questão é uma questão política, eminentemente política, que tem um debate já com várias décadas, que tem muita oposição no município e que tem, acima de tudo, nos últimos anos, novas informações naquilo que referi relativamente à matéria relacionada com a adaptação às alterações climáticas.
vou mesmo concluir, independentemente das questões de natureza legal, não considera que estamos perante uma questão de natureza política e que se houver verdadeira vontade por parte do município em adquirir aquela zona para usufruto da população, informo que já ultrapassou largamente o tempo. Que obstáculos é que o Sr. Presidente identifica para que isso não se realize? Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos assim à fase de uma intervenção inicial do Sr. Presidente da Câmara, que disporá entre 8 a 10 minutos para esta intervenção, do qual eu reforço os cumprimentos iniciais e dou a palavra. Muito bom dia. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os presentes e dizer o seguinte, respondendo direto, eu estou a sentir com algum som, desde que é aí do Parlamento. Estou? Estamos a ouvi-lo e a vê-lo bem. Mas aí deve ter alguma coisa ligada porque estou a fazer eco. Penso que o feedback deve ser aí na Câmara Municipal. Não, daqui não é. Eu estou a ouvir eco também, Sr. Presidente. Mas não deve ser daí, deve ser da Assembleia. Portanto, quando estava a falar o Sr. Deputado do Parlamento, já estava a ouvir eco. Pedro Moraes Soares. Sr. Presidente, então eu penso que já estará resolvido este problema técnico. Muito bem. Não sei se estará mesmo resolvido, mas eu gostaria que a minha intervenção ficasse bem registada, porque deste modo não fica registado, fica com ecos e não se consegue, não é perceptível. Não sei se aí já estão a ouvir bem ou agora deixei de me ouvir a mim próprio. Estamos a ouvi-lo bem. Muito bem. Estava eu, em primeiro lugar, a cumprimentar todos, agradecer o convite para estar aqui na Comissão e, respondendo diretamente àquilo que ouvi agora do Sr. Deputado do PAN, é responder-lhe que sim. Teríamos todo o interesse em que, de facto, o processo não fosse por diante, em que houvesse, de facto, a preservação de toda aquela área. Embora aqui a questão é outra. E podemos ajudar, inclusivamente, o PAN, porque não é com a petição que foi feita, com os erros que lá estão, que de facto alguns até roçam o ridículo, que se consegue travar uma situação desta natureza. E portanto o que eu recomendaria, também ouvi dizer que já não era uma questão legal e que viola um conjunto de normas, mas não vi qual é a norma que é violada. Não há nenhuma norma que foi violada. Aliás, todo este plano foi já mais do que escrutinado por várias entidades e faz-me lembrar que será aquela história do soldado que vai marchar, que é o único que vai marchar bem, que vai marchar no passo certo, todos os outros estão errados. Até agora não ouvi, em momento algum, quais são em termos de ordenamento do território, o que é violado e em termos de relação, o que é violado. E, portanto, nesta matéria, a posição da Câmara Municipal de Cascais teremos todo o interesse em preservar a área, desde que o Parlamento assuma as suas responsabilidades. Porque, de facto, desde 1961 que este processo tem vindo a decorrer, mas foi importante 1982, quando foi aprovado o plano de urbanização, quando em 1985 foi a escritura pública em que reconhecia exatamente esses mesmos direitos, em 1997 o PDM voltou a considerar esses mesmos direitos e, portanto, a questão aqui que se coloca é encontrar algum instrumento jurídico que só a Assembleia da República pode dotar para que se trave um processo desta natureza, coisa que não aconteceu nestes 60 anos, como aqui já foi referido, que é o que leva todo este processo. Por outro lado, também, aqui há uma questão que é evidente, é que não pode ser a Câmara Municipal de Cascais a suportar qualquer consequência que decorra dessa mesma legislação. Portanto, terá que ser o Governo a poder suportar. E neste momento, quando vejo os valores que são atribuídos para a TAP, quando vejo os valores que são atribuídos para o novo banco, se há dinheiro para tudo, porque é que não há dinheiro para o plano pormenor de Carcavelos Sul? E, portanto, quando ouço falar na bazuca, quando ouço, inclusivamente, falar em toda a situação
que vem, nomeadamente, não nesta margem do rio Tejo, mas na margem oposta, nomeadamente em Almada, onde aí sim a intervenção é numa área muito superior a esta e a construção é ainda muitíssimo mais superior a esta, porque é que se estão preocupados apenas e só com Carcavel Sul. Mas aqui, essencialmente, é termos a perspectiva de que não é com requerimentos desta natureza apresentados pelo PAN que se consegue ultrapassar seja o que for, porque tem lá coisas que, de facto, não consubstancia em nada a violação, seja do que for, não tem rigorosamente nenhuma salvaguarda da ideia até que quem o escreveu não conhece de facto o território, porque o valor que lá está, claro que é um valor que é importante preservar, mas foi feitos estudos da análise fitossanitária do pouco arvoredo que lá existe, e isso é que é a verdade que tem que ser também aqui explícita. Nem todos aqueles hectares estão hoje como espaço natural. Temos inclusivamente, não sei o que é que pretendem fazer, nomeadamente com o colégio que lá está no meio, que ocupa grande parte da área, mas de facto há que salvaguardar que qualquer indemnização que venha a ser dada. Também não percebo, nomeadamente quando vem uma referência de que não há direitos adquiridos, mas depois a Câmara deve negociar com o promotor. Ora, se não há direitos adquiridos, a Câmara não tem que negociar com ninguém, e portanto isso já o teríamos feito, quer eu, quer todos os meus antecessores, já são muitos. E portanto, nesse sentido, que a Assembleia da República assuma a sua responsabilidade, que de facto dote o Governo de instrumentos para que possa depois o Governo pagar qualquer eventual indemnização que venha sobre isto, e já agora também ao mesmo tempo que suporte o valor de investimento de interesse público que está previsto no plano e que esse eu posso estimá-lo ascende a 50 milhões de euros. O valor de indemnização, sei que houve os pedidos, mas isso a mim não me cabe a mim estar a definir um valor de indemnização, porque senão teria que levar ao contrário, que é, será que o interesse disto não é de facto beneficiar o promotor de não correr risco e receber as indemnizações? Enfim, é tão legítima quanto muitas das outras perguntas que já vi aqui fazer também em relação a tudo isto. Portanto, a questão aqui é esta, é a Assembleia da República assumir as suas responsabilidades, dotar dos instrumentos necessários para que o Governo possa exercer, neste caso, a própria expropriação, e nesse sentido a Câmara Municipal de Cascais não se irá de modo algum opor a que essa situação seja feita. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à próxima fase desta audição, com a intervenção de cada um dos grupos parlamentares. Recordo que para esta fase cada um dos grupos parlamentares terá à sua disposição um período máximo de 3 minutos para a respectiva intervenção, e por ordem de representação parlamentar iniciará com o grupo parlamentar do Partido Socialista, e portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, e que bem que ele possa estar aqui de viva voz a presenciar como os deputados da Assembleia da República têm sempre os interesses de Cascais em mente. E começar por dizer que de facto já foi aqui aflorado que este tema vem sempre em anos eleitorais ou próximo deles, mas não vem por causa de interesses eleitorais. É curioso que vem sempre associado a movimentos, processos urbanísticos que têm novos desenvolvimentos à volta destes anos. E, de facto, não rejeitamos qualquer tipo de pronúncia nesse sentido. Pelo contrário, achamos que é fundamental que se consiga fazer aqui a distinção. Peço desculpa, mas está a haver aqui algum tipo de feedback? Alguém com o microfone? Eu solicito a quem nos segue por videoconferência que desligue o som para podermos ouvir com atenção o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como lhe dizia, portanto, tem a ver com os processos urbanísticos, e aqui vale a pena dizer que a Assembleia da República bem pode reorganizar o processo de licenciamento urbanístico, que é um processo, desde já em Portugal, que está bastante bem regulamentado. Agora, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais
pede na sua intervenção é que criemos um regime de exceção para que a Câmara Municipal de Cascais fuja às suas responsabilidades de devidamente reconsiderar e recuar com este projeto e obrigar o promotor a ter um projeto mais proporcional, mais razoável, que salvaguarde o património natural e o património arquitetónico e histórico que existe naquela quinta. De facto, infelizmente, ao longo da história, foram vários os partidos, todos os partidos que governaram a Câmara Municipal de Cascais contribuíram para este processo estar neste momento num ponto que já é muito difícil de vir a alterar-se. É verdade que houve projetos no passado, quando o Partido Socialista governava a Câmara Municipal de Cascais, mas isso não nos impede de hoje podermos ter uma outra visão, termos uma visão que repudia esses projetos, que repudia o betão, e o Partido Socialista diz ao que vem, porque não rasga contratos, mas sim procura lutar pela salvaguarda ambiental e patrimonial da região. E é importante que o façamos na sequência de consultas públicas de forma tão clara demonstram a oposição da população a isso. Eu apelava ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais que no relatório, na consideração que fez da consulta pública, que escute os milhares de cidadãos que participaram na consulta pública. Eu apelo aqui em Assembleia da República que os nossos autarcas respeitem aquelas que são as deliberações da Assembleia de Freguesia de Carcavelos e Parede, que rejeitou este projeto. E, de facto, não faz sentido apelarmos a que os custos sejam suportados por um governo que em nada é responsável por aceitar um projeto que é mau para o ambiente, que é mau para a nossa localidade, que é mau para o nosso concelho. E é por isso, Sr. Presidente, Sr. Presidente, que para concluir, perguntava ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais se vai assumir as suas responsabilidades e se vai procurar recuar com este projeto desproporcional e ultrajante para as nossas freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora usa a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais e começo por... Eu vou ouvindo algumas intervenções e, desculpe, Sr. Presidente, já lhe coloco algumas questões, mas parece até que a Câmara de Cascais não tem preocupações ambientais. Eu rapidamente encontro não sei quantos prémios ambientais para aquilo que é a ação contínua nestas matérias sustentáveis no Concelho de Cascais, por si falam sobre esta matéria, portanto, às vezes até fico com algumas dúvidas quando ouço algumas intervenções. Eu, de facto, tive a oportunidade já há pouco de poder aqui transmitir, Sr. Presidente, não ouviu, mas se eu entendo bem, e estamos a falar de um processo, de um plano pormenor de 1961, e portanto de 61 a 21, passou por muitos, como disse o Sr. Presidente, e bem, por muitos Presidentes de Câmara, e há direitos adquiridos, há pareceres das entidades de ordenamento do território claros e que permitem que ela possa ser, possa ter sido aprovado e que possa vir a ser realizado. E com uma preocupação grande de cumprir, e porque o Sr. Deputado que antecedeu, penso que tem que também entender isto, julgo eu, que há legislação, e disse bem, legislação em Portugal, que há muita legislação e boa, e essa legislação é que permite que possa ser feito este plano e que ele possa ser executado. E a minha dúvida aqui é muito simples. Se há direitos adquiridos, se eu percebi bem o orçamento, uma possível indenização, foi dito aqui há pouco, seria mais de 260 milhões, o orçamento da Câmara não deve estar muito longe dos 200 milhões, o que quer dizer que é superior até ao orçamento da Câmara. E a responsabilidade da Câmara é cumprir com a lei. O que o Sr. Presidente da Câmara aqui disse, se eu percebi bem, é, Srs. Deputados, se entendem e se há a necessidade de defender esta valorização do território, eu não tenho condições de o fazer porque a lei não o permite. Mas, se quiserem criar uma exceção e que o Governo queira suportar esta indenização, nós cá estamos para poder conversar. Se eu percebi, foi o que quis transmitir e depois pode-me responder. Mas também há aqui uma outra questão que foi levantada com um terreno que ficaria ao lado e que foi expropriado pela Câmara. Pergunto se serão terrenos com a mesma classificação, ou seja, se estamos a falar de terrenos agrícolas ou estamos a falar de terrenos
urbanos, ou urbanizáveis, agora com a lei dos solos urbanos. Mas, porque também é preciso perceber, quando se fala em expropriação, do que é que estamos a falar e que tipo de terrenos e classificação dos terrenos que estão em causa. Para terminar, dizer apenas o seguinte, Sr. Presidente, naquilo que é a proposta do plano, até porque houve aqui uma informação que eu julgo que não estava correta, é verdade ou não que 42% dessa área é para espaços verdes públicos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputado. Seguirá-se agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais pela disponibilidade de estar hoje a debater este assunto connosco na Comissão de Ambiente e queria começar por colocar algumas questões. Não é verdade, como aqui já foi sugerido com alguma habilidade retórica, que haja direitos adquiridos desde a década de 60 ou desde 1985. Porque se assim fosse, ou se assim for, eu sugeria a quem faz essas sugestões que fizesse chegar esses mesmos documentos à Comissão de Ambiente. O mais próximo que se teve da fixação de direitos adquiridos foi quando o presente Executivo decidiu levar o plano pormenor à votação em reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, como aqui já foi dito, envolto em grande polémica, e só foi possível essa aprovação à custa de um voto na Assembleia Municipal, no caso de uma presente junta que não respeitou a posição da Assembleia de Freguesia. Por outro lado, podia ter sido tentada, se a Câmara achava que existia direitos adquiridos, antes de ter avançado com o plano pormenor, podia ter tentado negociar com os promotores imobiliários uma permuta de terrenos, a transferência de direitos de edificabilidade e não avançar logo com um projeto que substitui um manto verde único por um manto de betão. Tanto assim é que em 2001, o candidato à Câmara, o Dr. António Capucho, entendia que não existiam direitos de edificabilidade ou direitos adquiridos à presente data. A mesma posição tinha certamente o Dr. Carlos Carreiras, quando, envolto o movimento cívico, entendeu que em Cascais, em caso algum, se devia aumentar a área de edificabilidade no município, que a urbanização projetada para a Quinta dos Ingleses iria destruir a única área verde que sobra nesta orla costeira, com edificações com uma volumetria desproporcionada relativamente à malha urbana envolvente, que defendia que era necessário inverter e impedir a tendência das últimas décadas em que se permitiu o aumento desregrado de construções habitacionais em detrimento dos verdadeiros interesses das populações, que era necessário valorizar o património ambiental e cultural, que era preciso contrariar a especulação imobiliária, que era preciso reduzir as áreas de expansão urbana e que cada vez mais eram mais gente a viver pior. Portanto, podia continuar com o conjunto de citações que na altura o dirigente associativo Dr. Carlos Carreiras fez para criticar, a nosso ver bem na altura, o plano de urbanização que se previa para a Quinta dos Ingleses, mas também toda a lógica de betão que povoava o município. E com isto concluo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar ao próximo grupo parlamentar, reforçava só a questão que não compete à Assembleia da República fiscalizar as autarquias locais, têm órgãos próprios que procedem a essa fiscalização e que, da nossa análise, que aquilo que nos compete são os instrumentos à disposição do Poder Central para corrigir ou permitir que, do futuro, situações que não estejam corretas venham a merecer o melhor tratamento. Tendo esta nota presente, dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde logo esta nota que nos deixou sobre o respeito pela autonomia do poder local. Aliás, o PCP tem vindo ao longo dos anos a colocar isto nesta mesma comissão, muitas vezes contra o PSD e o PS, que a queriam utilizar
para chamar à pedra autarcas. Mas posto isto, e porque nós de facto não utilizamos o respeito pela autonomia do poder local de uma forma vã, eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais e dizer com toda a franqueza que isto ainda está nas mãos da Câmara. A decisão de intervenção está acometida ao município. E há questões que se colocam, mais uma vez, nós respeitamos aquele que é o âmbito de decisão da Câmara, mas, tendo em conta aquilo que foi aqui alegado, colocam-se questões. É porque é que insistiram na aprovação de um plano de pormenor em 2014 e no subsequente projeto, quando ele ia contra a vontade das populações. Não deixa de nos aflorar esta questão. Se isto é apenas uma questão legal e um problema de direitos adquiridos, porque é que a Câmara apresentou à avaliação um plano de pormenor em 2014, com o que supostamente não concorda, mas que permite que o projeto avance. É porque o projeto não podia, de facto, avançar se não tivesse sido apresentado esse plano de pormenor em 2014 e se este não tivesse sido aprovado. Portanto, esta é uma responsabilidade, efetivamente, da Câmara, que desenvolveu e, posteriormente, colocou à avaliação o plano de pormenor. E, portanto, não podemos deixar aqui de também fazer o comentário, é que quando a Câmara entende, condiciona projetos. E, portanto, nós, no respeito pela autonomia do poder local, dizemos que está ainda ao seu alcance e ainda o pode fazer se assim entender e se entender respeitar a vontade das populações. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terá agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, portanto, agradecer e saudar, portanto, a sua presença, portanto, nesta comissão. Deixar duas notas, portanto, e também duas perguntas, portanto, ao Sr. Presidente da Câmara. Em primeiro lugar, Cascais está na vanguarda, portanto, é um município, portanto, do país que lidera a agenda ambiental e tem liderado a agenda ambiental na sustentabilidade, não só a nível nacional, como também a nível europeu, em muitos dos projetos, portanto, que o município, portanto, tem desenvolvido, e deixar esta nota e fazer esta referência das preocupações que o município tem na área da sustentabilidade ambiental, portanto, que tem vindo a demonstrar ao longo dos anos. Uma nota, Sr. Presidente, deixar, relativamente ao plano de pormenor aprovado, portanto, àquilo que foi aprovado em sede da Assembleia, portanto, Municipal, quais foram os tempos e os períodos de discussão pública, se realizaram ou não diversas sessões de esclarecimento, tanto no ano de 2013 quanto em 2014, e comparativamente aos planos anteriores, se este plano reduz ou não a capacidade construtiva e se aumenta ou não as áreas verdes, relativamente, comparando com o plano, portanto, de 85 e também comparando com o plano de 2001. E também deixar uma última pergunta: como é que o Sr. Presidente da Câmara olha para o facto da Assembleia da República poder dar ao Governo os instrumentos financeiros orçamentais e legais para reduzir a carga construtiva? Portanto, e será que também a Assembleia da República está disponível para fazer isso? Os grupos parlamentares também estão disponíveis, portanto, para o fazer. Deixar estas duas perguntas, tanto ao Sr. Presidente da Câmara, que eu aproveito mais uma vez, tanto para o saudar e cumprimentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, ao Sr. Deputado André Silva, também por um período máximo de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir? Confirmo, ouvir e a vê-lo bem. Muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente Carlos Carreiras, obrigado agradeço a sua intervenção. O Sr. Presidente aludiu na sua intervenção à petição do PAN. Eu queria esclarecer que o PAN não fez nenhuma petição. O PAN tem, de facto, um projeto de resolução para a proteção da Quinta dos Ingleses. E eu penso que os argumentos que aludiu, argumentos que roçam o ridículo da nossa parte relativamente a este documento, que o Sr. Presidente estaria a referir ao projeto de resolução e não à petição, mas gostava que pudesse esclarecer isso e que pudesse esclarecer quais são esses argumentos, portanto, quais são os argumentos ridículos que o PAN tem invocado ou avocado para esta discussão, para este debate, porque seria bom que todos pudéssemos conhecer, na medida em que
todos os argumentos que nós utilizamos são argumentos que constam do estudo de impacto ambiental e não consta que a Câmara Municipal de Cascais tenha, no fundo, contestado os especialistas. E, portanto, gostaria que pudesse, no fundo, aludir ao ridículo da argumentação utilizada pelo PAN, qual é, porque acho que era importante sabermos. Depois diz que esta iniciativa do PAN não resolve nada. Bom, resolver não sabemos se resolve ou não, mas tem a vantagem, pelo menos, ou um objetivo de fazer um debate sobre este problema de uma forma mais aberta e participada. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, qual é a diferença, se quiser responder a isto, entre o cidadão Carlos Carreiras e o Presidente Carlos Carreiras. Se o Presidente Carlos Carreiras já se esqueceu do cidadão Carlos Carreiras, que era veementemente contra este projeto antes de ser autarca. E, portanto, o que é que o Sr. Presidente fez, de acordo com a vontade do cidadão Carlos Carreiras? O que é que o senhor, quando chegou à Câmara Municipal, ao Executivo, e enquanto Presidente da Câmara Municipal, o que é que fez para travar este projeto? E, portanto, se alguém, enquanto cidadão, se opõe veementemente à construção de um determinado projeto, é expectável que, chegando à autarca, a vereadora, Presidente de Câmara, tente encontrar dentro da legalidade os mecanismos para travar esse mesmo projeto. Alguma vez tomou a iniciativa de negociar com o proprietário? Alguma vez tomou a iniciativa de ir bater à porta de quem tutela esta pasta do governo? Seja neste governo, seja com o anterior, para tentar encontrar aqui uma solução? Alguma vez o fez? E gostaria que também pudesse esclarecer isso, porque acho que era importante, porque de facto aqui o que está em causa, Sr. Presidente, é de facto o interesse público e a vontade da população que está a ser esmagado em detrimento do interesse privado, e este projeto viola claramente todas as indicações internacionais e a sua própria estratégia de combate às alterações climáticas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos então à última fase desta audição, à resposta do Sr. Presidente da Câmara, que terá à sua disposição um período máximo de 10 minutos para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu peço que ligue o som, que não o estamos a ouvir. Está ligado? Não está a ouvir? Agora já o estamos a ouvir, sim. Estava eu a dizer que ia responder, tentando seguir a ordem das questões que foram colocadas. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dizer-lhe o seguinte: é fácil, de facto, agora dizer que nós é que temos que assumir as responsabilidades. Assuma o Governo, ou mais, o próprio Deputado Miguel Costa Matos sabe que tem um candidato agora para as próximas eleições autárquicas em Cascais que votou a favor do plano. Mais do que isso, tanto quanto sei, é ainda hoje a favor do plano. Portanto, Sr. Deputado, isto não é uma questão de outros tempos. Agora tenham, de facto, a elevação de serem sérios na forma como abordam estas questões. Em relação ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, percebeu bem, sim, aquilo que eu disse, e de facto não foram 42%. Foram cerca de 52% do terreno vem para posse pública, vem para posse da Câmara Municipal de Cascais, e onde temos valorizações, inclusivamente, também de ordem ambiental, nomeadamente a valorização da Ribeira de Sassueiros, que tem investimentos fortes, que vêm desde o interior do concelho até à Praia de Carcavelos, e o próprio plano prevê, e por isso é que agora foi novamente a discussão pública, porque já são várias as discussões públicas, foi novamente a discussão pública para ser feita uma intervenção no próprio terreno onde estão a Quinta dos Ingleses, para poder ter uma estação elevatória para não descarregar na Praia de Carcavelos a quantidade de porcaria que normalmente acontece todos os anos, nomeadamente quando vêm as primeiras chuvas. Portanto, valoriza inclusivamente a própria Praia de Carcavelos. O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, aí Sr. Deputado, deixe-me dizer, quer dizer, pode fazer a demagogia que quiser, mas o senhor não pode misturar aquilo que foram as posições que eu assumi em relação ao Plano Diretor Municipal de Cascais à época, em 97, com a Quinta dos Ingleses. E aquelas citações que fez estão completamente truncadas, espero eu que não seja propositadamente. Ou seja, aquilo que o senhor leu não tem a ver com a Quinta dos Ingleses, mas com o Plano Diretor Municipal, que foi apresentado em 1997
na altura com o presidente José Luís Judas. E, portanto, continuo a pensar exatamente aquilo que pensava enquanto cidadão, mas mais do que isso, e aqui aproveito também para responder ao Sr. Deputado do PAN, e agi em consequência daquilo que defendia enquanto cidadão, porque não tenho uma versão enquanto cidadão e outra versão enquanto Presidente de Câmara. E, portanto, não só deixámos de construir menos no Concelho de Cascais, isso são factos que são factuais, não há outra forma de dar a volta a isso, por muito que venha alguma oposição falar no botão, mas o que é certo é que nunca se construiu tão pouco em Cascais como dentro da minha presidência. Mais do que isso, temos valorizado, nomeadamente as ribeiras. Há um bocado dei o exemplo da Ribeira de Sassueiros, mas especialmente a primeira, que foi a Ribeira das Marianas, a Ribeira a Ribeira das Vinhas, que passa aqui exatamente no centro de Cascais, é uma das zonas de maior cheia, como estão a ser intervencionadas as 7 ribeiras, os 7 corredores ecológicos principais do Concelho de Cascais, como também valorizamos o grande ativo e o grande património ambiental no Concelho, que é o Parque Natural Sintra Cascais. Portanto, estar a dizer e estar a misturar declarações minhas sobre o plano diretor municipal versus a Quinta dos Ingleses é, no mínimo, desculpe-me, Sr. Deputado, mas não é honesto fazê-lo. Em relação à Sra. Deputada Alma Rivera, porque é que insistimos num plano de pormenor contra a vontade da população? Sra. Deputada, mas qual população? Mas quem é que mede a vontade da população? Só para lhe dizer que mesmo com os números todos que já foram aqui apresentados em sede desta petição que agora existe, só para lhe dizer que fui eleito por mais do triplo desses números. E é-se considerar que esses números da petição são de cidadãos de Cascais, que não são. E, portanto, só para lhe dizer que se formos a aferir por aí, eu diria que esmagadoramente a população de Cascais está a favor. Portanto, esse seu argumento vira-se exatamente contra si. Dizer ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares que, de facto, nós aumentámos e muito as áreas verdes. Vamos ter o maior parque verde urbano existente no Concelho e reduzimos e muito também a área de construção. Mas mais do que reduzir e muito a área de construção, alterámos essa mesma área de construção, não ser apenas e só habitacional, mas ser também para gerador de emprego. Ou seja, isto tem que se fazer equilíbrios desta natureza. E o que conseguimos foi que houvesse metade do plano está para geração de emprego, quando a outra metade ficou em área habitacional. E mesmo assim, as duas somadas são inferiores às áreas que estavam previstas anteriormente e que estavam consignadas. Isto obviamente que passa por um processo de negociação com o próprio promotor, que foi realizado e que foi estabelecido, e por isso aumentarmos substancialmente estas próprias áreas verdes, mais ainda, e não apenas só no caso de Carcavelos, da Quinta dos Ingleses, mas com a Quinta do Barão, com o seguimento da própria Ribeira de Sassueiros, que vai permitir, inclusivamente, criar corredores ecológicos com espaços verdes de fruição pública para toda a gente e, mais do que isso, salvaguardar as casas das áreas urbanas de género ilegal que também estão construídas ao longo de todo este processo. Dizer, por fim, ao Sr. Deputado André Silva, que já respondi em parte, mas pergunto-me uma questão da questão do ridículo. Sr. Deputado, eu não quis aprofundar muito e não vou aprofundar, porque não me parece bem estar a colocar, mas dizer ao Sr. Deputado que dizer que vamos matar raposas que estão na Quinta dos Ingleses, eu pergunto ao Sr. Deputado como é que classifica esta afirmação. Ninguém em Carcavelos viu as raposas. Não há raposas em Carcavelos. Até seria perigoso poder haver. Agora, o que é certo é que elas tinham desaparecido do Parque Natural Sintra Cascais e nós, com as intervenções que estamos a fazer, com o aumento das ações para a biodiversidade, aí sim, já temos raposas no Parque Natural e que, inclusivamente, estão filmadas e estão evidentes toda essa situação. Dar também um exemplo a nível da flora, quando falam em 292, é não conhecer o que lá está. Quer dizer, não tem nenhuma ideia do que de facto lá está e mesmo do que lá está, em que condições é que lá está. Quando falam nas aves
e misturam aves urbanas que fazem ninhos em telhado e dizem que pelo facto de ali irmos construir, pese embora o espaço verde urbano que lá vai ser criado, mas que isso de facto é só querer escrever mais alguma coisa no papel do que não tem nenhuma realidade nesta matéria. Portanto, por fim, dizer o seguinte: de facto, cabe neste momento e em todos os momentos, à Assembleia da República criar as condições ao Governo para que o Governo indemnize ou que assuma as consequências, não sei se tem que indemnizar, mas que assuma as consequências de anular todo este processo. Se o Governo fizer, não tem, da parte da Câmara, obstáculos em relação a essa ação. Portanto, estaremos solidários com o Governo para acabar com esta situação. Mas também, ao mesmo tempo, aí sim, de valorizar, renaturalizar todo aquele território que está completamente abandonado, que está, de facto, sem qualquer valor ambiental especial em toda aquela mesma área. E, portanto, se a Assembleia da República quiser assumir as suas responsabilidades, se o Governo assumir as suas próprias responsabilidades, eu aí considero que, de facto, a Câmara Municipal de Cascais estará junto ao Governo e não criará nenhum obstáculo ao próprio Governo da República. Mais ainda, e ao ponto, se me é permitido, sugerir ao Sr. Deputado do PSD e ao Sr. Deputado do CDS que se abstenham nesta mesma participação. E digo abster só por simples razão. É que o absterem-se, de facto, continuamos a ser um Estado de Direito e ser pessoas de bem. Porque estas coisas não é ao fim deste tempo todo que se resolve agora da forma como se possa pretender resolver. Portanto, o PSD deve-se abster, o CDS deve-se abster, e aí ficará muito claro, muita evidência de que, de facto, tudo aquilo que foi aqui dito e que, no meu entender, não tem qualquer adesão. Voltaram a repetir que não cumpre a legislação, mas não vi uma única situação em que tenham demonstrado que não cumpre. Diz que não cumpre os planos de ordenamento, mas não vi nenhuma situação exposta de que não cumpre os planos de ordenamento. E neste sentido ia terminar, Sr. Presidente, de referir o seguinte: eu farei chegar ainda esta semana toda a documentação à Assembleia da República, não só tivemos oportunidade de o fazer como fator também de transparência e para que fique evidente tudo isto, porque não é o Carlos Carreiras, não é o Presidente Carlos Carreiras que decide fazer esta intervenção, e portanto iremos fazer chegar à Assembleia da República toda esta informação para que os seus deputados possam estar munidos da informação suficiente e necessária para fazerem essa recomendação ao Governo e para que o Governo depois possa de facto agir em conformidade, sendo também convinha que a Assembleia da República ao Governo já dissesse aonde é que não cumprimos, quer seja a nível de Sr. Presidente. Sim, agora? Peço que conclua. Estava mesmo a concluir, só que entretanto apareceu o ruído de fundo. Mas estava eu a dizer, portanto, ou seja, convém que a Assembleia da República, quando aprova essa resolução, e aí sim confirma ao Sr. Deputado que é um projeto de resolução, eu usei outro termo por engano, mas quando aprovar esse projeto de resolução, diga de facto, em concreto, onde é que não se cumpriu, seja o que for, que é para o Governo também ter força na forma como depois irá fazer essa negociação ou irá fazer essa decisão com os próprios promotores. Portanto, da parte da Câmara Municipal de Cascais, se a Assembleia da República, se o Governo assumirem as suas responsabilidades, nós não estaremos em oposição. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho dois pedidos de defesa de honra. O primeiro, do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a qual me dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu pergunto se os senhores deputados sabem a diferença entre uma falsidade e uma mentira. É que uma falsidade é algo que não é verdade. Uma mentira é uma falsidade dita com o intuito de deturpar e de enganar. E foi isso que foi feito aqui hoje na intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Foi uma mentira completa e total. O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Cascais para 2021 nunca votou o plano de pormenor de Carcavelos Sul. E não há qualquer ata em que a afirmação se confirme. E, aliás,
o candidato do Partido Socialista nunca foi a favor do plano pormenor de Carcavel do Sul. É completamente falso as afirmações aqui ditas, que pretendem associar o Partido Socialista a este plano pormenor e que nós repudiamos de forma clara, frontal e intransigente. E é nesse sentido que defendemos a honra da nossa bancada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para a defesa da honra, o Sr. Deputado André Silva. Está-me a ouvir e ver, Sr. Presidente? Sim, confirmo. Bom, eu queria dirigir-me ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, dizendo que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que ele tem desenvolvido ao longo destes anos e que no debate político que fazemos não utilizo expressões, ou procuro não utilizar expressões como ele utilizou, de, nomeadamente, o PAN se dar ao ridículo ou de utilizar argumentos ridículos. E, bom, e questionado sobre que argumentos são esses, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, revelou um profundo desconhecimento ou está a faltar à verdade. E eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais que pudesse apontar ou memorizar este número, 194. 194 é a página do estudo de impacto ambiental onde consta a existência de raposas na Quinta dos Ingleses. E mais uma vez, eu volto a dizer-lhe aquilo que disse na intervenção inicial, que nós utilizamos argumentos e os nossos dados de acordo com o que nos dá o conhecimento e a ciência, nomeadamente no rigor do estudo de impacto ambiental, nomeadamente e também com o número de espécies que constam, vou terminar, que constam nesse mesmo estudo de impacto ambiental e que nós utilizamos para formular aquelas que a nossa narrativa política, porque é sustentada em conhecimento e em ciência. Vou mesmo terminar dizendo que este é de facto o problema de muitos dos nossos governantes, sejam eles do governo, sejam eles autarcas, porque de facto ignoram ou querem ignorar o conhecimento e a ciência em detrimento de outros interesses. Mas de facto nós, Sr. Presidente, sustentamos o nosso combate político e a nossa narrativa política em evidência científica. Muito obrigado. Muito obrigado. Para exercício do contraditório, usará agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara, se assim o entender. Sr. Presidente, peço que ligue o som, que não estamos a ouvir. Agora já está. Já está, muito obrigado. Estava a dizer que eu não ia pedir para intervir novamente, até porque em relação ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, ele também é deputado municipal e sobre falsidades e mentiras nós estamos conversados e, portanto, já o sabemos nesse sentido. Mas ainda assim fazer o seguinte, então que o candidato do Partido Socialista venha publicamente dizer aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir, porque também não o disse e, portanto, é esse desafio que fica. Em relação ao Sr. Deputado do PAN, de facto, então já percebi que não conhecem o território e que apenas foram ver estudos que eu vou também agora verificar, mas se assim se justificar na tal página 194, eu próprio assumirei e pedirei as minhas desculpas ao PAN pelo termo que utilizei de ridículo. Agora, de facto, aí passa ao ridículo para o próprio estudo de impacto ambiental. Mas eu vou verificar e, se assim for, eu apresentarei as minhas desculpas ao PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a sua participação nesta audição de hoje e damos assim por concluída esta audição e passaremos então para a audição conjunta do ICNF e da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que penso que já estão entre nós. Pronto, aproveito para